Percurso 9. Ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Então, a partir desse percurso, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como se foi então o crescimento, né, a, de ex-colônia, né, para uma superpotência, né, que é os Estados Unidos atualmente, ok? Primeiro detalhe aí do percurso, vamos falar um pouquinho da localização e a divisão administrativa. Então, os Estados Unidos está localizado na América do Norte, né, entre o Canadá e o México. Ele ocupa então 22,2% da América e 6,1% das terras imersas do planeta. No sentido leste-oeste, se estende por 4.500 km e no sentido norte-sul por cerca de 2.500 km. Tem cerca de quase 10 mil quilômetros quadrados, pessoal, incluindo o Alasca e o Havaí. É o quarto país mais extenso do globo, depois da Rússia, do Canadá e da China. E o terceiro também mais populoso do mundo, com cerca de 326 milhões de habitantes. Politicamente, os Estados Unidos se divide então em 50 estados autônomos, sendo 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí e o Distrito de Colômbia. Tá? Antecedente da formação da grande potência. Então, o início da formação dos Estados Unidos deu-se no começo do século, ainda lá no século, né, pessoal? Lá no século 17, quando foram criadas as primeiras colônias europeias, né? As primeiras sendo ali a Jamestown, na Virgínia, em 1607, e Nova Amsterdã, que foi fundada por holandeses em 1614. Foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Então, Nova Amsterdã, né, foi criada pelos holandeses e após, em 1664, foi invadida pelos ingleses. Foi chamada, então, de Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando as chamadas 13 colônias, tá, pessoal? Como vocês podem observar aqui, então, as 13 colônias, tá? Que incluía ali desde Manchester, né, até Geórgia. A independência e a conquista do Oeste. Então, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Então, eles falaram, chega de domínio, né? Chega de domínio inglês e vamos ser independentes. Após a independência, os diversos governos que se sucederam, né, no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, como podemos ver aí na figura 3. Aqui em 1783, temos ali as 13 colônias e os territórios cedidos pela Inglaterra no Tratado de Paris, em 1783. 1803, temos os Estados Unidos, né, até 1803, então os Estados Unidos compreendia essa parte aqui. E esses novos estados em verde foi adquirido então da França em 1803. 1818, então os Estados Unidos já estava ali bem grande, né, pessoal, ó, em vermelho. Em verde então foi cedido essas duas partes que foi cedido pela Inglaterra em 1818 a 1852. E a Flórida foi adquirida pela Espanha, adquirida da Espanha, né? A Flórida então foi adquirida da Espanha. Cessão do Texas pelo México, ou seja, o México perdeu esse território, né? Em 1845. E a cessão do território de Oregon pela Inglaterra. Então aqui também foi perca, tá, pessoal? Quando fala cessão, quer dizer que foi perca. Então aqui já começou a ampliar, vocês começam a perceber que 1818 já temos quase a formação territorial atualmente. Entre 1848 e 1853, os Estados Unidos então fecham ali, né, o território atual. Em 1858 esta parte que é cedida pelo México, né, e outra parte em 1853 aqui foi adquirida no Tratado de Gadideu, ok? Esses são os limites atuais dos Estados Unidos.
o ato da propriedade rural e o destino do manifesto, né? Então, o ato da propriedade é a força das ideias do destino manifesto. Então, foram importantes para a conquista do Oeste. Então, esse ato da propriedade ele foi muito importante para a conquista, porque o governo então, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Então, se a pessoa entrasse no território, né, fosse a oeste e conquistasse, né, conseguisse 160 acres e ficasse ali cultivando no mínimo 5 anos, ele tinha então a posse definitiva daquele espaço. Essa lei foi instituída em 1862 e atraiu uma imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, favorecendo então o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. A formação desse mercado foi importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolveu a passo largo nos estados do Nordeste, principalmente ali no litoral do Atlântico. O Destino Manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas pelo jornalista John, né, em 1845, e que também tiveram papel importante na ocupação do Oeste. Defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis pelo desenvolvimento do país. Então, esse manifesto ele era um pouco assim preconceituoso, né? Até então, que os únicos que poderiam então desenvolver o país seriam os brancos, tá? As pessoas brancas. Para os indígenas a terra era concebida como fonte de vida e para os migrantes como fonte de lucro. Então os indígenas ele era tirado, né, das suas terras para dar lugar às novas lavouras. Os avanços para o oeste, a sua conquista e seu povoamento sofreram resistência de grupos indígenas. Os conquistadores, organizados militarmente e munidos de armas, realizavam verdadeiros massacres de povos indígenas. A política de intervenção externa. Após então a conquista do oeste ou do expansionismo territorial, pelas forças apresenta a supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países. Então, quando os Estados Unidos já estavam ali falando, ó, já estamos tudo organizado aqui, então agora vamos começar a investir fora de nosso território. Então começou então a ter controle em outros países, tá? 1823, então, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina América para os Americanos, que ficou conhecida como doutrina Monroe. Essa doutrina então defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiram que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. Nasceu, né, então, essa doutrina a tutela dos Estados Unidos sobre os países da América Latina. Então, a partir de 1823, com o governo Monroe, né, então começou então a criar o imperialismo sobre o continente americano, tá? Então, o continente americano, então foi a partir desse momento então que os Estados Unidos começou ali a criar então um imperialismo, né, uma política imperialista sobre os outros países. Então, foi criada então possessões estadunidenses, né, com bases navais e também bases de segurança ali, né, bases navais, bases de tropa, né, para que conseguisse então controlar ali a região, tá? Então começou a criar influências em outros países aí. A intervenção direta ou diretas dos Estados Unidos da América, de 1954 a 1994. Então a intervenção teve intervenções diretas, né, como envio de tropas militares, inclusive bombardeiros aéreos, e intervenções indiretas por meio político, né, como vocês podem ver aqui em Cuba, Guatemala, Salvador, e outras localidades foi enviado diretamente tropas. Então os Estados Unidos começou ali a criar, né, por que ela criou uma interferência? Por que os Estados Unidos buscavam? Ele estava atrás então dos recursos, tá? Dos recursos
desses países. Então, qualquer país, ó, então acabou, houve então o encerramento do imperialismo europeu, iniciou então o imperialismo americano, né, sobre os continentes, sobre o continente americano, tá? Então ali foi, e hoje os Estados Unidos, pessoal, eles sofrem muito, né, para controlar ainda, para ter esse controle ainda, né, por conta aí da China, né, como a gente vai estudar depois, a China ela cresceu bastante, né, economicamente, tá? Então os Estados Unidos vem sofrendo bastante aí.